começar um conteúdo novo, vamos falar sobre microbiologia. Vamos lá. Microbiologia, gente, é um ramo das ciências biológicas que se dedica a estudar os micro-organismos. E esses micro-organismos, isso é um termo bem genérico para você englobar e falar sobre diferentes seres vivos, como por exemplo, as bactérias, os fungos e os vírus. Esses organismos todos aqui, a gente também pode chamar de micro-organismos, né? E esses seres, eles são microscópicos, eles não são visíveis ao olho nu, tá? E só são possíveis, portanto, de serem observados através de microscópios, tá? O microscópio, por sua vez, ele tem uma história já bastante antiga, né? Ele não é uma coisa recente. E ele na verdade, não há um inventor que realmente seja identificado pela história como, não, ele foi quem descobriu um microscópio. Não, esse início é bem nebuloso, ele não é bem claro, mas existem pelo menos 3 personagens, 3 indivíduos que são apontados que estavam trabalhando nessa temática. O Hans Janssen, Robert Hooke e o Leeuwenhoek, tá? O Robert Hooke, ele acabou recebendo e sendo identificado até os dias de hoje como a pessoa que fez a primeira visualização da cortiça, tá? E ele foi a pessoa que cunhou o termo célula que a gente usa até hoje, tá? O Leeuwenhoek, por sua vez, era contemporâneo do Robert Hooke e ele era vidraceiro, né? A profissão dele ele trabalhava como vidraceiro e ele começou, por um momento de contração, por uma brincadeira, a produzir lentes, né, vidros cada vez menores. Cada vez menor, cada vez mais pequenininho. Chegou um ponto em que ele prendeu uma lente bem pequenininha mesmo, gente, numa placa de metal e começou a observar as coisas que estavam ao redor dele. E a partir desse momento começou a microscopia e criou-se a possibilidade de se descobrir esse universo dos micro-organismos. E como é que foi essa história do Leeuwenhoek? É bastante interessante para vocês terem um conhecimento sobre isso. Ele começou a observar tudo que estava ao redor dele. Ele começou a observar as próprias fezes, ele começou a observar o esperma e ele ficava bastante impressionado, bastante abismado, como por exemplo, ele observou as próprias fezes. Como é que dentro das fezes dele podiam ter seres muito pequenininhos se movimentando o tempo todo. E ele não conseguia compreender isso, ele achava que estava ficando maluco. Tá? Ele também não conseguia entender como dentro de um esperma existiam seres se mexendo tão rapidamente. Ele achava que ele estava vendo coisas, né? Ele não estava vendo coisas nada. Ele, na verdade, ele estava tendo a oportunidade de fazer as primeiras visualizações desse universo dos micro-organismos, que naquela época, com um avanço tecnológico que não era avançado, as pessoas não tinham esse conhecimento, né? Morreu achando que ele era doido, na verdade não era doido, estava descobrindo, na verdade, uma outra vertente, né, que depois iria se desenvolver, né. É interessante só pontuar muito brevemente, que hoje em dia existem microscópios que são tão poderosos que eles são capazes não só de ver células, mas você vê a ultraestrutura celular. O que isso quer dizer? Você vê os componentes, os integrantes da célula. Você é capaz de ver uma membrana plasmática, você é capaz de ver uma mitocôndria. Enfim, existem microscópios que têm esse poder, que é uma maravilha. É uma verdadeira maravilha do avanço tecnológico, tá? Só para pontuar para vocês. Mas vamos voltar aqui para o tema específico dos micro-organismos, tá? Então é isso. A gente já falou. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Dos vírus, das bactérias, aqui dos fungos, mas isso aqui é visível olho nu. Mas isso aqui é só para pontuar, tá? Dos micro-organismos, as diferentes categorias. Bom, gente, e agora o que faz o micro-organismo se tornar patogênico, né? É a sua capacidade de provocar doenças nos hospedeiros, né? Resposta, né? Ele tem esse potencial de causar transtornos à saúde do hospedeiro, de causar doenças, né?
E lembrando que, gente, essa ocorrência de doenças não acontece apenas, exclusivamente pelo contato entre um micro-organismo e seu hospedeiro, porque o nosso organismo ele tem um sistema imune que possui uma resposta. Normalmente, o contato que a gente tem com muitos organismos, o micro-organismo está em tudo quanto é lugar, gente. O micro-organismo está no ar, está na terra, está na água, está no solo, está nos objetos que você toca, está no garfo. O micro-organismo está presente em todos os locais, em todos os ambientes. Notem isso, tá? Além desses micro-organismos serem invisíveis ao olho nu, eles englobam diferentes categorias de seres vivos, eles estão presentes em todos os lugares que vocês possam imaginar. Até nos ambientes mais extremos do planeta Terra, existem organismos específicos que têm uma adaptação que possibilitam a vida, a sobrevivência nesses ambientes. Eles são incríveis, eles são absolutamente incríveis. São formas de vida que são espetaculares, tá? Mas aí o que acontece? Eles podem causar doenças, tá? E o nosso organismo ele tem uma capacidade de controlar o avanço de doença, o avanço da resposta desses organismos, por causa do nosso sistema imune. Tá? Então, o nosso sistema imune consegue debelar, acabar, controlar, eliminar uma série de doenças, e isso é a nossa resposta imunológica. Então, quando uma doença ganha espaço e começa a avançar, na verdade, existe uma resposta inexistente ou deficiente por parte do nosso corpo. Então, a única coisa que eu quero frisar com vocês é o seguinte: as pessoas não vão arranjar uma doença exclusivamente pelo contato, porque o contato com os organismos microscópicos nós temos o tempo todo. Nós não ficamos doentes o tempo todo. Isso que é importante que vocês tenham noção. A gente também fica doente por causa de alguma resposta esquisita, ineficiente do nosso corpo. As células de defesa do nosso corpo, quando nota-se que há um foco infeccioso, elas vão para lá para atuar e combater esse invasor. Por exemplo, uma bactéria qualquer. Entendeu? Então elas vão lá e tentam eliminar aquele foco. E muitas vezes a gente nem se dá conta, tá? É só isso que eu quero que vocês tenham noção. Então vamos lembrar, os micro-organismos eles não são visíveis ao olho nu, englobam diferentes categorias, estão presentes em vários locais, tá? Em todos os ambientes eles estão presentes, eles podem ser benéficos ou não. A gente agora vai falar dos maléficos, que podem causar doenças, mas existem organismos de uso industrial, por exemplo. Existem micro-organismos que a indústria, por exemplo, as cervejarias, as empresas que produzem queijo, por exemplo, iogurte, elas se utilizam desses organismos, desses seres vivos, para gerar seus produtos. E nós consumimos isso o tempo todo e ninguém fica doente. Todo mundo adora, muito pelo contrário, entendeu? Mas há também aqueles micro-organismos que já estão presentes no nosso corpo, na flora intestinal. Flora intestinal é uma categoria, né, uma maneira da gente se referir aos micro-organismos que estão presentes no nosso intestino. Eles são absolutamente importantes para a manutenção da nossa saúde. Eles auxiliam nos processos metabólicos, eles produzem vitaminas que são usadas pelo nosso corpo, por exemplo. Então, não é só coisa ruim, também existem aspectos muito favoráveis para isso, tá? Mas há também aqueles que causam doença e que nesse momento é o nosso foco, tá? Então, são patogênios, têm a capacidade de provocar doenças nos seus hospedeiros, mas lembrando que o organismo controla, muitas vezes, consegue debelar, consegue eliminar, acabar com esse foco infeccioso, por exemplo, através da nossa resposta imune, tá? Bom, gente, e aqui, né, como a gente já falou, o organismo é capaz de debelar, eliminar, tá? Acabar com uma série de infecções, porque existe um sistema imunológico atuante. Desde que existam boas condições de saúde, é possível controlar e eliminar esses focos de uma forma natural, gente.
não precisa usar remédio para isso. O seu organismo gera essa resposta, mas para isso você precisa estar em boas condições de saúde. Entenda-se como boas condições de saúde. Uma boa alimentação, água, tomando água, sono na quantidade adequada, fugir do sol, porque o sol tem consequências no longo, médio e longo prazo. Ou seja, gente, invista na saúde desde já. Vocês são crianças, desde agora invistam nisso. O seu organismo, para conseguir controlar essas infecções, ele precisa retirar dos alimentos que você consome os nutrientes que vão gerar essa resposta. Não há milagres nesse processo. Para você ter uma boa resposta imunológica, você precisa investir na coisa que é mais importante nesse momento, a sua saúde. Isso passa pela alimentação. Levem isso para a vida. Levem isso para a vida. Não pense que comendo comidas gordurosas, sem comer nada de verdura, nada de legumes, você vai ter uma resposta adequada no momento dos problemas de saúde. Não é por aí. Invistam nisso, numa alimentação adequada, tá? E aqui, voltando, né? Mas caso o sistema imunológico de uma pessoa esteja fragilizado, as infecções vão encontrar espaço para se desenvolverem. É aquilo que a gente já falou, né? Ou por uma resposta ineficiente ou pela ausência de resposta mesmo, tá? Gente, é isso. Isso é um brevíssimo primeiro contato com o que é microbiologia e nos encontramos na próxima aula.